Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Antes de mais nada, aí um feliz dia dos pais, né? Para os papais ou para aqueles, né, que são as referências aí para as crianças, né, que não necessariamente o pai, né? A gente tem muito disso hoje na nossa sociedade. Mas vamos lá, que o tema é outro, né? Eu fiz uma provocação esta semana, indagando aí a relação entre desigualdade e capitalismo. Será que isso é verdade? Tá aí uma boa questão. Eu começaria perguntando, né? Quando na história da humanidade não houve desigualdade? Será que nos primórdios, com a sociedade, né, caçadora-coletora, será que quem conseguia caçar mais, será que ele dividia igualitariamente esse produto da caça? Ou as coletas, né, de frutas e sementes, será que era distribuído igualitariamente? Ou será que dependia de quem havia colhido mais? Não sei dizer. Ou mesmo no surgimento da agricultura, né, em que as comunidades começaram, né, a se assentar por mais tempo, né, em determinadas regiões. Será que a produção era dividida igualitariamente? Ou aqueles que produziam mais, que tinham mais habilidades, né, conseguiam obter mais, né, ficar com a maior parte desses alimentos, né? Não sei dizer. E em outras sociedades de outros animais, né? Quando vai lá uma leoa, um leão lá na savana, caça lá um antílope, né? Normalmente os mais fortes lá, os mais aptos, acabam comendo as melhores partes, né? E tem aqueles, né, como por exemplo os abutres, né, que vão lá pegar o que restar, né, dessa caça, né, adquirida aí a duras penas, né, por um leão, né, uma leoa, né, com um mangaço de energia, com riscos, muitas frustrações, né? O mundo funciona mais ou menos assim, né? E depois, né, com o passar do tempo, as sociedades antigas aí, que você sempre teve, né, ou um rei, ou um governante, ou um líder, né, ou um líder político, ou um líder religioso, ou um líder ligado à guerra, né, ou os três juntos, né? Parece que sempre houve um certo privilégio, né, para essa realeza ou para essa elite, em detrimento da maior parte da população, né? E o que dizer da Idade Média, aí que você tinha os reis, né? Você tinha aí uma elite, né, dos bajuladores dos reis, né, os senhores feudais, né, com grande poder, às vezes mais do que do próprio rei, e você tem a plebe, né, os camponeses produtores, em que se você nascia, né, um camponês, você ia morrer um camponês, né, sem possibilidade, vamos dizer assim, de mobilidade social, né. Aí a partir do mercantilismo, claro, do período feudal para o capitalismo, né, um espaço de tempo muito grande, foi muito paulatino, né? Você tem aí o processo mercantilista, com o surgimento da burguesia, né? Aí começa assim a haver uma certa mobilidade, né, social, até aí a chamada Revolução Industrial, né, no século XVIII, em que você consolida aí o sistema capitalista, né? Em grande parte aí do mundo, começando, né, na Europa, lá, particularmente lá na Inglaterra, né, e se espalhando aí pro resto do mundo, né? E hoje, não é à toa que nós temos aí uma frase, né, atribuída a Winston Churchill, né, o primeiro-ministro aí da Inglaterra, na época da Segunda Guerra, né, que diz que o capitalismo é o pior sistema que existe, né, depois de todos os outros.
Então é possível dizer que sim, o capitalismo é o melhor sistema, ou o menos pior, que foi possível criar, que a sociedade humana criou. E que hoje está aí presente em praticamente todo mundo, nos principais países aí do mundo, inclusive nos grandes. Aí você podia perguntar, mas e a China? Será que a China é um país capitalista? Ou não? Veja bem, vamos pensar aí de acordo com conceitos aí de Marx e de Weber, sobre o que seria um sistema capitalista. Bom, a produção, vamos pensar na China, a produção a partir da propriedade privada, dos meios de produção, capital, terra. A China é assim. A maioria dos trabalhadores é assalariada. Ok, na China nós temos isso. A maior parte da decisão da produção e de preço, ela é descentralizada. Não é uma imposição do governo central. Sim. Então, sim, a China é um país capitalista, que começou com a abertura lá na década de 70, com o Deng Xiaoping, um grande líder chinês, que teve essa visão extraordinária dentro de todo um contexto, e produziu a abertura. E basta imaginar também que a China, por conta do sistema capitalista, tirou milhões e milhões de pessoas da miséria, do campo, e trouxe para uma condição de vida, início precário, etc., mas muito melhor do que eles tinham. Então a ascensão da classe pobre chinesa, de paupérrima para pobre, de milhões de pessoas, se deu dentro do sistema capitalista. Claro que teve a ascensão da classe média, e hoje você tem os bilionários chineses, você tem os bilionários russos, os bilionários de todos os países. Aí, o que denota uma certa consolidação, vamos dizer assim, uma consolidação do sistema capitalista. E as mudanças, a desigualdade não se dá só no âmbito econômico. Pensa nas barbaridades que a gente vivia. Não faz tantos anos, tínhamos aí o apartheid, por exemplo, na África do Sul. É um absurdo. Não faz muitos anos, a homossexualidade era considerada uma doença, chamada homossexualismo, que denota uma doença. Então, barbaridades aí. Então, é justamente a evolução da sociedade, as lutas, a conscientização que vão produzindo aí uma diminuição da desigualdade. Agora, em termos econômicos, também as crises econômicas levam ao empobrecimento, como aqui passamos agora, por conta da pandemia. Ok, e o que temos que fazer? Está ligado ao quê? Então, uma coisa é o sistema capitalista, outra coisa é o sistema político. Então você pode ter um sistema político ruim, autoritário, ditador, dentro de um sistema capitalista. Então são coisas distintas. Então, a grande questão é essa. Está ligada a questões políticas, de políticas públicas adequadas, de um sistema político adequado, ligado a questões fiscais, questões educacionais, para a gente sair dessa barbaridade, dessa má distribuição de renda. Infelizmente o tempo aqui é curto, o limite de 10 minutos, então a gente poderia discutir isso muito mais, mas vou indicar 2 livros excepcionais dos maiores economistas que mais entendem dessa questão da desigualdade no mundo, que é o Branko Milanovic, que é um economista sérvio-americano. Então tem esse livro aqui maravilhoso, Capitalismo Sem Rivais, o futuro do sistema que domina o mundo. E este aqui, também do Branko Milanovic, que é A Desigualdade no Mundo. É uma edição portuguesa, de Portugal. Tá ok, gente? Vou deixar esses 2 livros, quem desejar entender um pouquinho mais sobre o tema, a chave está aqui nesses 2 livros, ok? Um abraço a todos, até a próxima semana. Obrigado.